quem continuar com isso não vai entrar no programa, que é bem bonitinho. Você não pode, você preferiu. Retomando a nossa reunião, Camisetas do Lulu. Para não esquecer. Eu vou trazer aos conselheiros uma ponderação, uma sugestão, um apelo que foi feito durante o café, que em 2 semanas o governo vai decidir questões de orçamento. Cortes, evidentemente só cortes, né? Nada de... E a ponderação é de que, sem um plano aprovado, pode haver dificuldade de reivindicação, inclusive, de mais recursos e tal. Eu consulto os conselheiros se podemos repensar a nossa posição com relação ao plano ou não. As implicações seriam, assim, optar pela sugestão do conselheiro. O que é prejudicial? Em termos de... Porque ele colocou uma questão que, se for grave, que tudo para, que serviços administrativos... Eu quero saber, eu fui gestora, uma coisa objetiva, Eduardo, por favor, que nos convença de que realmente seria um prejuízo enorme. Eu considero que Não, você não. Eu quero saber, assim, objetivo, o que é que pode parar, o que é que pode... Não é que, assim, o plano de trabalho é o que autoriza a direção executiva, em termos de conteúdo, a seguir uma direção. Se daqui a alguns dias eu já vou ter uma diminuição no orçamento, o que eu vou fazer objetivamente? Eu estou pensando internamente, nem com relação a recados dados a quem vai observar o nosso orçamento, uma vez que, se não tem autorização para gastar, fica mais fácil para cortar. Né? Mas como é que nós vamos agir internamente sem o aval de quem é o fiscalizador do nosso trabalho em termos de conteúdo, para ir adiante com algumas coisas? Porque aquela coisa é a flecha lançada. Depois que eu gastei, não adianta falar, não, aquele era o principal, puxa esse de volta e gasta naquilo lá. Sim, e com relação ao orçamento? É isso. A gente vai na trilha e a gente vai disparar processos. Bom, eu ouço os conselheiros se esses argumentos justificam uma retomada da discussão ou não. Conselheiro Paulo e depois conselheiro Takashi. Microfone, Eduardo. Sobre o tema, por favor, sobre a questão. Sim, obviamente. Eu, quando falei pela primeira vez, propus a aprovação do plano com discussões críticas no correr do ano, pensando justamente na questão administrativa, que, por sinal, não nos diz respeito ao Conselho. Existe um Conselho de Administração e uma diretoria. Entendi bem a boa vontade do meu colega conselheiro Arão, ao fazer a observação dele, mas acho que, e aí concordo, por isso votei na proposta do governador Cláudio Lembo, que se nós formos trazer cada uma pleiade de ideias aqui, Mário Augusto trouxer aqui 12 ideias, eu trouxer 5, outro trouxer 8, e formos discutir novamente tudo de uma em uma, o plano se inviabiliza. Então, eu volto à minha proposta inicial de aprovarmos o plano com contribuições críticas e até mesmo modificações no decorrer do ano de 2014. Nós não podemos, por exemplo, ao visualizar a eleição do mês de outubro, onde não se sabe nem exatamente quem serão os candidatos, exatamente quais serão, desde já fazer uma pauta sobre essa eleição. Então, é isso que eu quero dizer. A minha proposta é que a gente aprove com contribuições críticas e com o poder que nós temos aqui de sugestões e modificações, como até então fizemos. Acho que a diretoria, devo fazer essa observação para terminar, foi um pouco infeliz ao usar a palavra anexos. Isso me dá uma certa ideia de algo que está ali no fundo, a senzala, ali no canto, ali, deveria ter sido colocado ali contribuições do Conselho a serem incorporadas
no devido tempo ao projeto. Isso devo dizer. Então, é o que eu tinha a dizer, e eu acho que o assunto é esse. Eu quero fazer uma questão de ordem. Eu acho que a mesa está encaminhando mal esse assunto. O Conselho aprovou uma posição. Tá? Eu me sinto constrangido agora de apresentar-se essas considerações aí que o diretor apresentou, tinham que ser apresentadas antes da discussão. A discussão se encerrou, se aprovou uma posição. Então, se a presidenta está convencida que deve reabrir a discussão, que submeta esse assunto ao Conselho e o Conselho vai votar se vai reabrir ou não a discussão. Não estou convencida. Mas se você começa a abrir, a gente está reabrindo a discussão na prática já. O conselheiro Paulo defendeu a sua posição, o outro vai defender a sua. Como se o conselheiro João Jorge já se permitiu dizer que a nossa decisão foi irresponsável. Quer dizer, não é possível, assim fica uma situação... Por favor, não disse isso, por favor. Insinuou, conselheiro. Não ensinei. Falei em português, falado do Brasil. E falado na Bahia. Talvez você não tenha entendido o que eu disse. Eu não coloco palavra naquilo que eu estou dizendo. Eu apenas fiz uma consulta ao Conselho, eu acho que o senhor tem toda a razão. Eu acho que tem que o Conselho, eu estou fazendo uma questão de ordem, o Conselho tem que, sei lá, um encaminhamento a favor e um contra, reabrir ou não a discussão. Não, se reabrir a discussão, aí todo mundo começa a falar de novo. Não há necessidade. Não há necessidade, eu me penitencio e eu retiro a proposta. Nós já deliberamos sobre isso e está decidido. Ok? Obrigada. Foi uma maneira até de conversar um pouco mais sobre isso, mas eu acho que o senhor tem toda a razão e eu peço desculpa aos conselheiros por reabrir a discussão. Passamos, então, à análise do calendário de atividades do Conselho para esse ano. Os senhores receberam... Pois não, pois não. Talvez eu acho que essa situação, eu já fui gestora e sei o quanto isso atrapalha essa questão de aprovação e corte de recursos no dia a dia da instituição. Talvez a gente possa, como a minha proposta inicial era de que a gente formasse um GT aqui, que a gente, a partir de hoje, formasse esse GT de acompanhamento das ações que o Conselho Curador ou recomendações dá à diretoria para encaminhamento do conteúdo. E aí, nesse sentido, esse GT poderia, de uma forma talvez rápida, ou em alguns dias, ou não sei quando vai ser essa votação de orçamento, mas preparar um documento, dizer o que faltou no plano de trabalho, que não seguiu as recomendações do Conselho, e apresentar, e se nós acharmos de uma forma rápida também, que é importante a gente votar e dar andamento a essa questão, a gente faz, não exatamente hoje, mas sair daqui um GT de 3 pessoas no máximo, que possa fazer, com o apoio da Secretaria Executiva, esse trabalho e dar o encaminhamento e que seja também rápido, para não esperar um mês até que a gente possa discutir isso. Apenas isso que eu gostaria de propor como desde a minha proposta inicial, da fala inicial que eu tive. Certo. Mas isso é um GT permanente, né? Que acompanha permanente. Aí, se for necessário, mas já começaria a atuar agora, para que possa, talvez, reverter uma situação incômoda, digamos, para todos nesse momento. Alguém se habilita a compor esse... eu vou ter que, então, sugerir nomes. Não, mas o GT não pode ser... a IMA, Ana Veloso... As pessoas que fizeram propostas, que têm propostas, que caminharam. vocês tiveram propostas. Exatamente. Ou fizeram propostas e não vão fazer parte do GT para ajudar a construir? Já concordaram, né? Ok? Secretaria, então, vamos formalizar. Eu sou o meu candidato porque eu ponho o fim de mandato. Eu acho que esse mandato vai longe ainda. Neste ano de eleições. A Eliane, a Ima, Ana Veloso, Rosane. Ok.
Depois a gente formaliza e dá andamento a isso. Né? Mas é um GT permanente, mas com prazos assim pontuais, né? Porque senão a coisa fica meio arrastada. Uma articulação com a própria diretoria. Nós temos que pensar a forma de trabalhar esse fórum. Uhum. Eu não vejo esse fórum como sendo igual aos outros GTs. Certo. Tá. Diferente em que a gente possa dialogar com as câmaras, com a diretoria, porque senão fica a gente fazendo propostas e não sendo ouvido. Tá bom. Conversamos depois sobre isso, então, internamente. Tá? Obrigada. Vamos passar, então, para a análise desse calendário. Eu acho que, em vista de todas as nossas discussões, eu sei que março está um mês complicado por causa de carnaval, essas coisas, mas, de qualquer maneira, acho que podemos pensar em uma reunião em março. Não temos, conselheiro? Pois é, exatamente. Exatamente. Acho que no começo de março. Começo de março é o carnaval. Bem no começo. 3 e 4. 4 é carnaval. Isso é o quê? A terça ou a sexta? Eu nunca sei direito qual que é a terça. Aí 5 tem que ser logo depois disso. Só um minutinho. O Nelson está me ponderando aqui que tem alguns eventos nessa semana do dia 18, não é isso? A reunião do PBI, que é a comissão organizadora para o evento de novembro. Né? Tem que mais, Nelson? E reunião do Conselho de Administração. 19. Conselheiros? Gente, se só eu não puder, porque fica muito complicado para mim no dia 12 de março. Se só eu não puder, aí o conselho faz a reunião, mas, infelizmente, fica bem difícil. Posso fazer um esforço, mas fica difícil. Deixa eu ver o calendário. Bom, eu acho que o grupo de trabalho tem que estar... 12 é nessa reunião. muito cedo. Tem uma data. E o próximo dia? Propõe dia 18 de março, é uma proposta minha. Mas eles não podem. 18 é uma terça. 19 é quarta. Mas quarta tem conselho de administração. Pode ser na quinta-feira? Que dia? Dia Pode? 20. Tá longe. Então deixa dia 3 de abril. Porque, né? Não, mas, gente, não pode adiar tanto. Porque não pode ser no dia 19 de março. É Conselho de Administração. Então faz no dia 12 mesmo. Faz no dia 12, se a maioria pode. Hein? No final de fevereiro. Porque foi combinado que seriam nas quartas. Que dia é hoje? É? Bom. Oi? Pode. Mas eles estão achando mais uma apertada ali. Mas no dia 12, minha gente, eu dou um jeito de vir. Todo mundo pode ir no dia 12. Eu dou um jeito. Para mim é melhor, inclusive. Vamos fazer no dia 12, então. Só quem não podia era eu no dia 12. Eu dou um jeito e venho. Eu não vou poder estar aqui também, mas não impede de fazer dia 11 ou 12, não tem problema. Mas tem mais de um mês pela frente, é muito perto. O João Jorge não pode dar um jeito também? Gente, o pessoal da secretaria está me ponderando que vai ser muito complicado, porque fica em cima, muito em cima, para eles operacionalizarem tudo de novo. Todas as passagens, hotéis. Em março, dia 12. Teria que ser mais para frente. Então, dia 20. Pode ser? Hã? 20? Por quê? Mas o carnaval é antes. Tá, então dia 20. 20, tudo bem? Dia 12 ou 20? 20? Não, 12 eles não 12 querem. Não pode 17, segunda-feira? 17 é o dia que a gente tem a reunião do PBI no Rio de Janeiro. Dia 20 tá ok, gente? Ok. 20? Então tá bom. Obrigada. Dia 20 de março. Bom, então aí, abril fica prejudicado, em princípio.
Está cancelada. Bom, eu sugiro que os conselheiros, então, deem uma olhada nesse calendário e que a gente possa depois sugiram, etc., etc., tá? Senão nós vamos perder... Eu acho que agora, com essa... 20 de março, a próxima reunião, então. A próxima seria em maio. Vai ficar faltando uma aqui. Vai ficar faltando uma. É? Sou do GT, mas eu posso fazer meu trabalho antes, mas agora não Que 20 de março? Quero lembrar que a Copa do Mundo é junho e julho, né? Exatamente. Vai ser um problema de transporte muito sério. Problema de custo de passagem, 4 de junho. Essa reunião extraordinária é só para decidir sobre o plano de trabalho? Eu acho que a gente podia esgotar alguns outros planos, né? Eu acho que... Eu não sei se a gente pode votar online. Podemos? Hein, gente? Mas é válido isso? Está reconhecido até a assinatura online. Eu estou fazendo Cartório. uma pergunta. Nós podemos votar online, em vez de fazer a reunião de 20 de março? Pode? Então, já que não há nenhum impedimento, quem sabe a gente faz a votação do plano de aprovação online. Especificar quanto tempo o GT teria de trabalho e aí marcaria a data depois. Pode ser 20 de março, o prazo final. Oi? Pois não, ele... Hã? Não, tudo bem. Se é online, É. Considerar votado agora. Hoje faz o debate, aprofunda, já votar online. Votar online é o quê? Você voto vencido, aceita o voto vencido, mas sou também contra acho. votar online. Aprovar o plano. também acho. Não, inviável. complicado Temos isso. que estar reunidos aqui. Aprovar o plano de trabalho online? Não, acho que uma troca de... Então, acordamos que vai ser no dia 20 de março, a aprovação do plano Presencial mesmo no dia 20. presencial. Haveria algum prejuízo se fosse no dia 26, em vez de no dia 20, para poder ter mais conselheiros e conselheiras? Dia 26, que é uma Não, por quarta-feira. mim, não. Prejuízo é o prazo. Sim, é o prazo, né? Quem não pode, dia 20? Quem não pode? São 2 que não podem no dia 20. 3 não podem no dia 20. Dia 21, gente, vamos tentar, não é? 21. Alguém sempre não poderá vir. Eu já faltei uma reunião, não pude vir. Não estou avisando. Mas a secretaria não tem como viabilizar, Rosane, por conta da questão da estrutura. Os conselheiros que estarão no exterior. Então, 20 de março. Por causa de uma pessoa não se pode colocar o direito da maioria em jogo. Me desculpe. Dia 20 de março, a reunião para aprovação. O problema é a época de passagem muito mais caras, hotéis com valores muito altos e a operacionalização. E o carnaval, no meio. É no meio. Consulta a secretaria do conselho. Ô, Guilherme, por favor, senta aqui um pouquinho. Não temos, não temos a abertura do importante marco. Dia 12, bem 13, 14, 15, que foi. Qual é a dificuldade? Tá. Nelson, eu queria saber também, o custo vai ser maior. Bem maior. Ah, eu sei.
Bom, então vamos decidir, gente, dia 12, 13, 12. 12. 12, quem é que não pode vir 12 de março? 12. Se conseguir operacionalizar essa semana ainda, os pedidos de passagem, a gente... Então, dia 12 de março, tá? Ok. Essa reunião de abril, eu acho que como a gente vai reservar essa, eu consulto os conselheiros, reservamos essa reunião apenas para o plano de trabalho? Sim? Não, acho que tem O roteiro de A debates. gente já vai ter aqueles planos editoriais para discutir que seriam para março. Isso é o que eu queria saber. Os planos editoriais poderiam Pra ser Copa, analisados pra já? coberturas da Copa. Acho que está no plano, que é para o primeiro trimestre, né? Nereida. Gente, a gente toda a questão editorial é regida pelo Manual de Jornalismo. A gente está fazendo planos editoriais para os programas e a gente faz para as eleições uma regulamentação com normas e uma proposta de cobertura que tem de ser aprovada mesmo pelo Conselho, por isso que a gente está prevendo março como prazo para a gente apresentar, apesar de estar tudo muito ainda indefinido. Assim, da outra vez, acho que ele foi aprovado em junho, mas a gente pode antecipar, pelo menos para discutir, porque se vocês tiverem sugestões, a gente vai incorporando. Ok. Mas, então, o plano editorial da Agência Brasil, eu mandei ontem à noite, bem à noite, né, para o Conselho, ele está pronto e já está à disposição para ser discutido ou o Conselho inteiro ou com a Câmara de Jornalismo. E aí a gente pode apresentar o das eleições também, pelo menos uma geral dessa norma, porque tem uma questão, inclusive, da empresa, de norma de comportamento de funcionário, várias coisas que fogem, inclusive, do jornalismo também, que é mais amplo. Tá. Tá? Então, vamos contar com essa discussão, com esse tema também, essa pauta também, tá? Bom. Só um instantinho. E tem também um plano para cobertura da Copa também? Está a caminho, não? A gente pode apresentar também, não chega a ser aí como vai ser a cobertura, não é bem um plano editorial. Assim, como a gente vai cobrir, a gente já tem, podemos apresentar também. Tá. Muito bom. Bom, então, teremos que dar uma revisada nesse plano por conta das datas. 12 de março, então, seria uma extraordinária. E mantemos a de abril, com a data alterada? Pois é, isso que eu estou querendo saber. Sim? Eu acho que esse 4 de junho... Pois é, mas as passagens não estão absurdas. Meu. Então, podemos marcar para o dia... Uma data em abril, mais ou menos, né? Os meses da Copa, as viagens vão se tornar inviáveis sobre hotéis e passagens. Pois é, então, junho, melhor fazer em abril do que em junho. É uma sugestão prática. Aí. 16 ou 23 de abril? 16, acho, para dar intervalo. 16. Mas já vai ter outra coisa, né? Isso. E maio a gente faz no final, porque aí em junho a gente evita fazer por causa das passagens, da coisa. Junho e julho, tá? Pode ser? Uma data em maio, 20... Abril 16. E maio a gente faz... eu preciso de um calendário, por favor, gente. Não, bem no fim. Tem que ser no Dia final. 16 de abril tem? Não, mas senão nós vamos ficar muito tempo sem nos ver, conselheiro. 12. 17, acho. 12 é quando acaba. Será? Então sugira, no meio de maio. 16 de maio ali. 14 de maio não dá, não. Tem uma quarta. 14 é o quê da semana? Quarta. 14 de maio, ok. Eliminamos essa de junho. E aí o resto continua a mesma. 14. Isso.
Aí a gente começa no 7 de agosto, bem no início, tá? Ok? Vamos aprovar, então? Muito bem, aprovado. Pois não. A pauta de junho? Não, na verdade, assim, nós temos extra pauta ali, o lançamento da terceira edição da revista. Aí vai para maio. Não, fica lá em maio. Tudo em maio. Não, parei. Não, gente, peraí. 12 de março, a questão do plano, tá? Isso. 20 não, 12. A de abril, em vez de 3, é 16. 16. Espera aí um pouquinho, gente, senão eu me perco. E maio, dia 14, porque nós não vamos ter de junho. Elimina de junho e julho, tá? Mantém. E o fórum de comunicação, qual é a data? Qual é a data do fórum, sabe? Tá. Bom, então vocês não marcam para o dia 14, tá, querida? Sabe que a gente pensou até em fazer um fórum lá, um debate lá, do conselho, assim, depois a gente combina sobre isso. Ok? Aprovado? Ok. Para o nosso próximo item é a questão do perfil do ouvidor da EBC. Nós discutimos sobre isso não sei se foi na última reunião ou na penúltima, e os conselheiros sugeriram que a gente apresentasse para o Conselho de Administração e para a presidência da EBC uma sugestão de perfil que a gente considera interessante para o ouvidor, né? A Secretaria do Conselho fez algumas sugestões para os conselheiros, eu não sei se todos receberam. Sim? Bom, eu vou pedir, inclusive, justamente aproveitando, que os conselheiros escrevam naquela ficha de perfil um e-mail onde possam receber com certeza o material do conselho, tá? Porque fica misturado nos e-mails pessoais de trabalho e a gente não sabe muito bem. Indiquem um e-mail, por favor, para receberem os materiais enviados pela secretaria, tá? Escolham qual é o e-mail que acessam mais ou que queiram deixar separado. Bom, eu deixo claro aqui que isso é uma contribuição do Conselho para a presidência da EBC e oferecendo reflexões sobre esse perfil desse profissional. Hoje de manhã tivemos uma discussão já interessante sobre isso, sobre as sugestões. O perfil do ouvidor. Pode ou deve ou não deve ser funcionário da empresa? Deve manter uma quarentena, entre aspas, se tiver sido funcionário da empresa ou não. Então, essas são as questões que a gente gostaria de aprofundar com os senhores, tá? Rita, você poderia ler as sugestões, não a nota toda, mas só aquelas sugestões, por favor? Todas? Você não... Inclusive as que você não vai fazer censura, não, é? Não, pode não. Aliás, eu estive conversando com o Nelson e ele deu uma... Não sei. Está muito boa aquela nota. Só que o Nelson disse assim, vocês estão pisando na bola. Ele acha, e a consideração dele é assim, ó, que o ouvidor pode, sim, e deveria ser funcionário, porque, afinal de contas, nós estamos sempre sugerindo e cobrando que os funcionários ascendam de posto, etc., etc., e, no momento de dar uma chance, nós dissemos, não pode. Então, é uma discussão muito interessante. Fora isso, só mais uma outra questão, Ana, por exemplo, eu tenho hoje a Josete, que está ali, não sei se todos conhecem, como nossa ouvidora interina, que é a ouvidora adjunta. Ela ela é da empresa, porque ela é funcionária, foi contratada como ouvidora adjunta, recebe, ela não é dos quadros da empresa, mas pertence, entrou por concurso, mas pertence à empresa. Se eu quiser efetivá-la, por exemplo, uma pessoa que
acadêmica, que foi quem formulou o programa da ouvidoria na televisão, quem colaborou muito para a construção do relatório que vocês vivem sempre elogiando, aí eu não posso? É só isso. Essa é eu achei muito interessante a ponderação do Nelson. Por favor, eu não vamos... entendi, ela é da empresa, mas não, ela não é funcionária, não é... Ela porque qual nós temos os cargos comissionados, ela tem um cargo comissionado. Como, digamos assim, a outra pessoa que, de certa maneira, não pôde assumir o cargo, tinha um cargo comissionado, ele não era dos quadros da empresa, era comissionado. Quem que pode, quem que não pode? Não, mas não, isso aqui não é uma coisa cogente, isso é uma contribuição, entendeu? Evidentemente, nós vamos discutir agora. Que eu gostaria muito de que a gente pudesse fazer isso de uma forma negociada. A questão é, o resto do perfil, eu não vejo problema, eu acho que está... Eu não vi, mas tenho certeza que ele está absolutamente adequado. Agora, essa parte é que eu acho que, assim... Porque o ouvidor tem a independência, aliás, na verdade, o ouvidor tem mais independência do que eu, porque o conselho pode me destituir. O ouvidor, ninguém pode, no mandato que ele tem. Então, é o seguinte, é um mandato muito mais forte do que qualquer outro nesses 2 anos. E quer mais independência que isso? Bom, vamos ouvir as sugestões e depois eu abro para os conselheiros, por favor. Bom, o documento que está na mão de todo mundo, aí tem as referências e o histórico aí da existência dessa função na empresa, né? Do papel e tudo mais. Então, esses critérios como contribuição do Conselho, eles são finalizados com 5... Cadê o negócio aqui, gente? Ah, está aqui. Com 5... recomendações ou vetos, né? Um delas é uma proposta de veto. Então, vou ler. A primeira, a ouvidora deve ser uma figura com notoriedade nas áreas de saber a que se dedica a ouvidoria. No caso da IBC, a comunicação de uma forma geral e ao jornalismo e à deontologia jornalística especificamente. Sem, contudo, ignorar que a comunicação pública vai além do jornalismo e precisa zelar pelo caráter também artístico, cultural e educativo dos veículos da empresa. 2. O ou a ouvidora deve ter sua autonomia e independência resguardada, sendo, portanto, preferencialmente um ou uma profissional da administração pública, direta ou indireta, que tenha estabilidade no seu emprego e que não dependa da função de ouvidor ou ouvidora para seu provimento. O ou a ouvidora não pode ser funcionário ou funcionária da empresa ou ter trabalhado nela ou para ela nos últimos 24 meses. O ouvidor ou ouvidora, preferencialmente, deve ter conhecimento de instrumentos de pesquisa quantitativas e qualitativas de comunicação que possam ser aplicadas na elaboração de relatórios e boletins críticos sobre a atuação e programação da IBC, conforme estabelece a lei. O ou a ouvidora deve estar apto a conduzir as edições semanais dos programas voltados à divulgação das análises da programação. Me inscreva. Eu também não concordo com tudo. Isso foi uma reflexão e uma sugestão feita pela Secretaria do Conselho e que nós pedimos contribuições aos conselheiros, mas não chegou nenhuma. Mas a gente chegou aqui um pouco antes e fez algumas contribuições que eu gostaria de estar passando também, que não houve tempo de distribuir para as pessoas, mas que eu, a Eliana, quem estava mais na discussão, Eliana? Ana, não sei se é a Ana, se o Daniel. A Daniel estava também. Bom, a gente conversou sobre o primeiro item. Ele, de alguma forma, encaminha para a condição de jornalista para essa função, ao colocar a palavra especificamente quando diz a área de notoriedade, a área de saber, né? Então, nós achamos que o especificamente pode ser tirado daí, colocado preferencialmente,
e valorizar um pouco mais as outras áreas que são colocadas em seguida, que são artístico, cultural e educativo dos veículos da empresa. Então, a gente tiraria esse também como um anexo, né? Mas que é preciso zelar pelo caráter artístico, cultural e educativo dos veículos da empresa. Então, são contribuições ao texto para não direcionar demais para uma única atividade profissional, né? Com relação ao segundo item, onde a autonomia e independência deve ser resguardada, a proposta nossa é que não se coloque que o profissional tenha de vir da administração pública, direta ou indireta, sob pena de estar fazendo uma linha de corte que impede que a sociedade possa estar apresentando um nome de notório saber e com todas as condições. Exato, isso não pode. Né? Então, aí o conselheiro Cláudio Lemos está dizendo que é uma questão de isonomia. Aqui, esse terceiro item, que já começou um debate aqui, que não pode ser funcionário da empresa ou ter trabalhado nela ou para ela nos últimos 24 meses, né, que seria a quarentena aí. Nós colocamos também a questão de vínculo de parentesco, que não deve ter, deve ser precisado isso, como geralmente acontece, inclusive, nos concursos e tudo mais. Vínculo de parentesco com quem? Bom, vínculo de parentesco, acho que de primeiro ou segundo grau, né, com cargos de gestão da empresa. Da alta administração pública já está classificado. Tá. Então, aí, ou a ouvidora, preferencialmente, aqui, conhecimento de instrumentos de pesquisa quantitativas e qualitativas. A gente acha também que esse conhecimento de instrumentos de pesquisa, ele delimita uma condição mais técnica, e a gente acha que essa pessoa deve ter capacidade de análise de pesquisas quantitativas e qualitativas. Bom, isso são contribuições, e nós acrescentamos uma sugestão de que a pessoa indicada, pensada pela presidência para essa função, passe também por um diálogo com o conselho, com uma espécie de sabatina, eu não sei se a palavra é essa, mas que tenha uma conversa antes com o conselho sobre a atividade que vai exercer. Isso. Conselheira Sueli? Depois a gente discute item por item, tá? Tá. O microfone. Eu participei de uma discussão na Câmara, quando a gente apresentou uma proposta para a Câmara dos Deputados de criação do Conselho da SECOM, lá da Secretaria de Comunicação da Câmara. Na Comissão de Ciência e Tecnologia, a gente apresentou um projeto, os deputados discutiram, levaram à presidência, acabou parando, porque o presidente mudou, na época era o deputado Arlindo Quinali. E passou e não conseguiu aprovar. E a minha posição na questão do ouvidor era o seguinte, de ser funcionário. Eu acho que tem que ser, preferencialmente, de fora da empresa. Tá? É uma posição minha, eu defendi lá muito, eu confesso que eu perdi, vou revelar aqui, mas acabou ficando, pode ser da empresa. Essa lei de nepotismo a gente não corre o risco, porque já tem, ela é uma súmula do Supremo para todos os órgãos, não é só IBC e tal. Você não pode, até terceiro grau, eu acho que até terceiro grau. Então, não tem problema, a gente não corre o risco. Eu estou falando porque eu vou ter que sair, viu, gente? Viu, presidente? Presidente, eu estou só pedindo desculpa, porque eu vou ter que sair, aí eu já vou colocar minha posição. Eu continuo defendendo, eu não consegui mudar de posição, eu continuo defendendo que deve ser de fora. Eu acho que olhar de fora é melhor. Eu não sei se tem que ser assim, nunca trabalhou na empresa, ou 24, eu não sei se precisa disso. Agora,
Preferencialmente de fora da empresa, porque você tem outro olhar, tá? Outro vem de fora. Você não tem visto, tem preferencialmente. Quanto à independência resguarda, o documento está ótimo, eu acho fundamental. 1, 2, 3, eu já falei minha posição. 4, esse 4 aqui, eu acho que não tem sentido. Não precisa ter, não. Ela tem que ter uma equipe boa que leve a fazer análise. Tem que ter capacidade de análise muito mais do que fazer leitura de dados. Porque lá eu fazia muita leitura, fazia análise, e eu tinha gente na minha equipe que fazia análise na TV, de dados, de tudo que é pesquisa. Tem um grupo que estuda pesquisa nas emissoras. É isso. Tá? Obrigada, Sylvie. Conselheiros inscritos? Eliane? Eu me balanço com a história do trabalhador, né? Assim, de ter a possibilidade de ascender. E acho que é um cargo, de fato, de uma importância vital. É um cargo... enfim, é o patrão, né? Ouvir o patrão, para mim, é isso. Agora, eu estou me pegando aqui com uma parte do texto que foi enviado pela secretaria. Eu queria ler, que é rapidinho, assim, um trecho do professor Fernando Paulino, que foi ouvidor aqui, né? Ajudou, não foi o ouvidor, ele trabalhou na ouvidoria, no programa, na ouvidoria de rádio, e tem um trecho do livro dele, Comunicação Pública em Debate, Ouvidoria e Rádio. Aí, abre aspas, um ponto polêmico da atuação do ombudsman se refere ao exercício da crítica a ser realizado, na maioria dos casos, por alguém que já estava inserido ou atuava como profissional na própria instituição de comunicação, algo que, eventualmente, levanta dúvidas constantes acerca da inserção e equanimidade de sua atuação. Um outro trecho do professor Luiz Martins, que diz... No caso do ouvidor, ele tem de ser pessoal, não no sentido de parcial. Deve ter voz e duas grandes orelhas, uma que ouve de fora para dentro e outra que ouve de dentro para fora. Para que seja impessoal no sentido da isenção, é preferível que não pertença diretamente aos quadros com os quais irá ser o portador de críticas, queixas e sugestões, pois, findo o mandato, terá de encarar no dia a dia aqueles a quem dirigiu questionamentos da qualidade dos serviços prestados ao público. Uma forma de se evitar esse tipo de constrangimento é o convite a uma pessoa notória, mas de fora, para representar a sociedade junto à organização, no caso, a EBC. Enfim, só para reflexão. Senhora vice-presidenta, acho que a senhora está na presidência desse exercício nesse momento. Sim, mas alguém se inscreveu? Sim, mas eu estou olhando para ver quem vai falar. Já pode encerrar? Posso eu falar, então? Olha, estou aprendendo a ser presidente. Eu acho que o veto a qualquer tipo é ruim. Aqui eu ouvi a palavra preferencialmente, e lá nas palavras do professor Martins é preferivelmente, é preferível. Acho que essa palavra não tem problema. E acho que a gente deveria trabalhar para ter e não ter a possibilidade de eu, nesse momento, se fosse aprovado o veto, eu não poderia efetivar a Josete, que vem trabalhando na ouvidoria já há algum tempo, tem toda a experiência necessária, professora acadêmica, né, toda essa deontologia, essa experiência, fez, né, a formulação do programa da ouvidoria de televisão é dela. Boa parte de todo o trabalho que foi feito de crescimento dos relatórios de ouvidoria foi por causa dela, que teve um grande avanço nisso, e eu não poderia fazê-lo. Então, por isso que acho que, preferencialmente, eu acho que eu não vejo problema. E acho que poderíamos colocar já para resolver a questão da submissão, que o ouvidor, assim tão logo seja efetivado, ele apresente seu plano de trabalho ao Conselho Curador. E o Conselho Curador aprova ou não o plano de trabalho do ouvidor.
Rosane quer fazer uma pergunta, mas alguém precisa mandar um microfone para ela. Não, eu só queria perguntar para o Nelson, porque naquela outra reunião que chegou a ser possivelmente apresentado o nome de uma pessoa, em que pé ficou isso, como é que está, qual é a situação? Ele simplesmente desistiu, não aceitou o convite. Então, já está em fase de votação. Pode continuar. Tá. Bom, a gente daria em fase... Mas a gente termina. Ele não aceitou o Bom, então aqui tem um encaminhamento a fazer, mas na verdade é um encaminhamento pontual, né? Tem cada um dos pontos para encaminhar aqui, porque há sugestões de alteração e há sugestão também de cortar um dos pontos, que eu entendi, né? Então, como é que a gente faz? Vamos lá. Então, vai ponto por ponto. então, mas é ponto por ponto. Não só estou nesse negócio aí, não. Vai lá. Bom, vamos ver. O ponto número 1. O ou a ouvidora deve ser uma figura... Agora já posso usar no feminino mais... com mais convicção, né? O ou a ouvidora deve ser uma figura com notoriedade nas áreas de saber a que se dedica a ouvidoria, no caso da EBC, a comunicação de uma forma geral, e ao jornalismo e à deontologia jornalística, ou especificamente ou preferencialmente, que é o que nós sugerimos. Sem, contudo, ignorar que a comunicação pública vai além do jornalismo e precisa zelar pelo caráter, aí tem um também, artístico, cultural e educativo dos veículos da empresa. Para esse ponto, acho que só foi apresentada a proposta inicial de tirar o especificamente, colocar preferencialmente e tirar a palavra também depois de caráter, para não ser um acréscimo, né? Algum problema com isso? Quer dizer, alguma sugestão para esse artigo? Não. O segundo artigo deve ter a sua autonomia e independência resguardada, sendo, portanto, preferencialmente um profissional da administração pública, direta ou indireta, que tenha estabilidade no seu emprego e não dependa da função de ouvidor para o seu provimento. A proposta é ter esse item ou não ter esse item. Não, o conselheiro Lembro disse que é inconstitucional. Então, tirou. Inconstitucional, derrubou. O item que estava em discussão agora há pouco. É discriminatório, a ouvidora não pode ser funcionário da empresa ou ter trabalhado nela ou para ela nos últimos 24 meses. A proposta na mesa é que se inclua preferencialmente nesse item. Em lugar do não, preferencialmente não tenha trabalhado. Põe em votação. Não, está em votação. Hã? Mesmo sendo na ouvidoria. Ela trabalhou na ouvidoria. Não pode ser funcionário da empresa. Mas aí a gente estaria adequando o critério a uma situação específica, não é? Hã? Qual é a sugestão? Pode pegar o microfone? Pega o microfone, Ana. A gente não consegue te ouvir direito. Está aqui, ó. Mesmo na ouvidoria também não deveria ser. Se as pessoas que estão na ouvidoria não poderiam ocupar essa função, né? Então, isso poderia ser... Lê de novo, por favor, esse item. O ou a ouvidora não pode ser funcionário da empresa ou ter trabalhado nela ou para ela nos últimos 24 meses. Não pode, não. E aí, conselheiros? Não pode. Olha, o ouvidor do Zeuguelde é do Zeuguelde. Pois é. Eu acho que havia naquela sugestão anterior, havia assim que, a não ser na própria ouvidoria, né? Havia isso num texto anterior, né?
Eu acho que nesse item nós vamos votar nominalmente, tá? Vamos votar nominalmente. Nominalmente não, pessoalmente. Colho o voto do conselheiro Cláudio Lempa. Olha o microfone, por favor. Eu acho que essa discussão não tem profundidade. Pode ser da empresa. O que é da empresa é inidôneo? Precisa ser tão puro e distante da empresa? Vai buscar o santo grau? Hã? Eu não vejo, esse é um problema. A Folha tem um ombudsman que é da casa e fala mal da Folha. Lá, sei lá se faz o Otavinho pede ou não, isso eu não sei. Mas, de qualquer maneira, está lá. Não é? Conselheira... É um exemplo. O New York Times, todos têm o da casa. Que é isso? Está começando a ficar uma caça. Conselheira Maria da Penha. Macartismo, isso. Com sua posição. Abstém-se. Tá. Conselheira Ana Veloso. Nós estamos votando o item sobre se o ouvidor... Teve acordo do preferencialmente? Não. Preferencialmente, né? Está se dizendo? Mas aí nós também não assumimos, não é? Ninguém fica em cima do muro. Preferencialmente quer dizer o quê exatamente? Eu preferia votar e assumir a posição, só isso. Eu, pessoalmente, pelo menos. O Conselho está votando esses itens como uma recomendação ao presidente. Certo. O presidente, por lei, tem direito de nomear quem ele quiser. Então, a gente está apenas recomendando que ele considere isso. Então, acho que o preferencialmente é mais adequado. Eu acordo. O verbo poder, né? Não pode, assim está. Não troca-se. Então, vamos votar, vamos adotar a redação com preferencialmente, é isso? Eu acho meio em cima do muro, sinceramente. Acho meio tucano. Eu preferia me posicionar, eu acho que cada um meio tucano esse negócio. Desculpa, conselheiro. Mas os tucanos se posicionam, né? Olha, só aqueles voadores hoje. Vamos votar? Conselheira Eliane. Sim ou não? Acho que não pode. Não pode ser da casa. Tá. Conselheiro Takashi. Eu vou me abster. Conselheiro Paulo. Eu acho que pode ser da casa, sim, até deve. Conselheiro Mário. Acho que pode, eu não sei por que só pode ser quem não é da casa. Acho que não tem lógica. Sabe por quê? Porque todos os, como você lembrou bem, o Cláudio Lema lembrou bem, em empresas que têm ombudsman, eles cumprem determinado prazo e depois voltam à atividade normal deles, de redator, repórter, enfim. Eu então, claro que pode. Obrigada. Conselheira Rosane, a senhora está escondida aí para não votar? Eu vi. Desculpa. Sim, vote, por favor, conselheira. Ela continua escondida lá, gente. Bom, eu fico com não pode. Não pode. Conselheiro João Jorge. Pode. Conselheiro Wagner Tiso. Para mim, é o da casa ou da rua, tudo bem. Conselheiro Daniel. Não vou aceitar isso, não. Sim ou não? Conselheira Ima. Conselheira Ana Veloso. A senhora quer votar? Se abstém? Da casa. Pode ser da casa. Rita? Fora da casa. A presidente vota? A Sueli já tinha mandado voto? Ela tem de fora. A Sueli está fora. E a presidente vota, pode ser da casa. Então, nós temos 3 abstenções. 1, 2, 5, 6, 7, 8, que pode ser da casa, e 5 que de fora da casa. Isso é democrático. Eu prefiro assim do que botar um preferentemente. Podemos assegurar, deverá assegurar. Alguém... Tá.
Último, só o Nelson tem... O que eu tenho que falar mesmo? O que é o ponto? Ah, sim, nós temos que botar o último ponto ali rapidamente. Então, rapidinho. A sabatina eu acho bom. Então, 4 é... O ouvidor, preferencialmente, deve ter... Não gosto disso. Conhecimento de instrumentos ou capacidade de análise, de pesquisa quantitativa e qualitativa de comunicação que possa ser aplicada na elaboração de relatórios e boletins críticos sobre a atuação e programação da IBC, conforme estabelece a lei. Tá? Aí tudo bem. Bom, o que a gente está modificando aqui, nossa proposta, quer dizer, de alguns conselheiros aqui, é ter capacidade de análise, não conhecimento de instrumentos. Isso. Tá. Aí, o 5º deve estar apto a conduzir as edições semanais dos programas voltados à divulgação das análises da programação, que é uma das funções, né? E o 6º, que é uma proposta que não consta aqui, é de que a conselheira ou o conselheiro indicado ou nomeado pelo presidente deve passar por um momento aí com o conselho de diálogo sabatino, de discussão de plano aí, não sei como. O que a gente põe aqui, quer dizer, primeiro, se esse item a gente inclui, e segundo, se a gente põe o quê? Deve passar por uma sabatina ou por um debate do plano de trabalho com o conselho. Não, debate do plano de trabalho, sabatina não é o caso. Tá. Então, ok. Apresentar plano de trabalho ao conselho. Para ser. Não, a proposta é um pouquinho além, é conhecer como a ouvidora pretende trabalhar, apresenta o plano de trabalho dela para o conselho. Bom, então, a ouvidora se apresenta ou apresenta o plano de trabalho? A gente tem que decidir. Não, acho que pode apresentar um plano de trabalho, não tem nada demais, meu Deus do céu. Isso aí. Para vossas majestades, que nem diz o... Sabatina é para embaixador. Ok, então todos prontos para ir embora. Então, estão aprovados... Ai, você que está... Tá, então, vamos encaminhar essas sugestões ao presidente da empresa, oportunamente ao presidente do Conselho de Administração. Tá, Nelson? Bom, apenas para dizer, para terminar, o seguinte, que nós estamos, na Secretaria, estudando o nosso regimento interno, que está necessitando de alguma alteração. E depois nós vamos submeter, evidentemente, aos conselheiros. Tá? Estamos trabalhando nisso. A alteração do nosso regimento interno. Pequenas coisas, nada de substancial. Do regimento interno do Conselho. O Nelson quer dar boas notícias para a gente ir embora. Então, tem ruim também, mas aqui deixa a ruim. A ruim é só gente, porque na reunião passada eu disse que a gente estava com a perspectiva de aumentar o orçamento, que tinha uma informação que o relator tinha acolhido a emenda, não acolheu, então a gente vai ter que lutar tudo de novo. Em relação ao orçamento, era uma informação que minha assessoria me deu errada e que eu me penitencio aqui. Eu dei para 2 conselhos. A outra questão é o seguinte, nós tivemos decisão favorável na Justiça do Trabalho, permitindo que a gente possa ter aqui na empresa, né, pessoas que não sejam apenas aquelas entradas por concurso, e também numa decisão que considera que é impossível você fazer concurso público para apresentador de telejornal e outras atividades lá. Então, portanto, essa questão a gente considera que o nosso artigo 27 está pacificado enquanto não tiver uma outra decisão de segunda instância ou outra instância qualquer, que nós podemos, sim, os contratos que nós temos com pessoas, que são os nossos âncoras, apresentadores, etc., que eles podem ser realizados. A Justiça do Trabalho teve essa decisão recente. A outra que vocês receberam na pasta, uma coisa que me deixou muito orgulhoso, porque desde o princípio, acho que vocês sabem disso, o esforço que a gente tem para alinhar a marca da nossa televisão à causa da defesa dos direitos humanos, o Fórum, né, Mundial, a secretária executiva Patrícia esteve aqui e apresentou um agradecimento, onde eu não vou dizer tudo ao que ela está nos agradecendo, são mais de 10 itens. Depois, se vocês, né, tiverem interesse
de saber o que nós fizemos no Fórum Mundial de Direitos Humanos. Está aí essa carta de agradecimento da secretária. Queria dizer, o Eduardo já falou a outra, que é a questão da pesquisa da BBC, a gente já comentou, e, por último, a Escola Nacional de Comunicação Pública, que a Josete passa a dirigir o projeto da Escola Nacional de Comunicação Pública. Finalmente, acho que agora anda, porque já desembolsamos a primeira parte do dinheiro para a Unesco. Então, acho que havia uma pergunta sobre a escola aqui, até na questão do plano de trabalho. Eu acho que agora, com a condução da Josete, que conduziu o processo da Escola Legislativa, da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, escola que, né, eu acho que ela está em boas mãos, esse projeto agora. Eu tenho confiança de que ele é um projeto antigo, sonho nosso difícil, como tudo aqui, né? O programa referência, o Igarapé Mágico, são 2 anos que eu luto por ele. Programa de juventude aqui que a gente quer há muito tempo, ainda não conseguimos viabilizar, talvez o Eduardo não teve condições de falar. Ontem esteve aqui o presidente da TV Cultura e eu comentei com ele muito casualmente, dizendo que eu estava interessado no Pedro e Bianca, que inclusive está concorrendo ao Emmy, e justamente para substituir aqueles programas que vocês sempre mencionaram. Então, talvez, se a parceria nossa com a TV Cultura avançar, como a gente espera que avance, né, tem outros projetos que a gente pode fazer em parceria, eu acho que, finalmente, a gente consegue um programa que é de qualidade, porque eu assisti e eu comentei com ele. Eu falei, eu queria ter o Pedro Bianchi, e ele me disse, estamos concorrendo ao Emmy com esse programa. Eu falei, queremos ter ele na nossa grade. É isso. Obrigada, Nelson. Antes de terminar, só pedir para o pessoal do Conselho, vamos agendar uma apresentação sua, Josete, sobre a escola, para a gente poder saber, tá? Nas próximas reuniões. A Helene pediu para falar 2 minutinhos, depois encerramos. É que um colega, o Eduardo Mancais, ele trabalha aqui na rádio, ele escreveu o livro Biografia de uma Greve, né, registrando aqui, reuniu, coletou fotos, enfim, fez o registro todo desse processo histórico de 15 anos, assim, de 15 dias, porque reuniu, e que de fato é histórico, assim, que reuniu mais de 800 trabalhadores, né, nas 3 praças, e é um marco dentro da empresa. Então, ele escreveu a biografia, ele tem o e-book, e aí tem todo o histórico do ponto de vista dele, um olhar dele, assim, e pediu para falar aqui. Inclusive, um capítulo que se chama Conselho Cura a Dor. Opa! Tá bom, gente. Muito obrigada pela companhia, pelo esforço aí, parceria. Uma boa tarde a todos e até a próxima.